Boa noite a todos vocês. Estamos fazendo nesse momento a nossa segunda live. E essa live vai ser uma live muito interessante e eu tenho certeza que vocês vão gostar do assunto. A última live eu recebi muitos contatos, fiquei muito feliz para aquelas pessoas que participaram e já está entrando bastante gente lá agora. Adriana, boa noite Adriana, a Carla, tudo bem Carla com você? A Isabelle também entrando, e com isso nós vamos formando uma quantidade grande nessa live, porque o assunto ele merece uma atenção, porque eu acho essa atenção importante. Nós estamos trabalhando hoje na odontologia, não só com a odontologia, nós trabalhamos com biologia molecular, com citogenética e com citogenômica. E o conhecimento ficou maior, a ampliação de conhecimento, ela ficou bem maior no entendimento do que nós chamamos perda óssea ou periodontite crônica. A periodontite crônica, o indivíduo já tem a infecção no epitélio gengival, no conjuntivo gengival e já atingiu a parte óssea. Então, quando atinge a parte óssea, o que acontece? Começa a perder osso. Olha lá, está entrando o Jorge, boa noite Jorge, Aide Gonzaga, boa noite. O laboratório Cipro está entrando, muito interessante, muito obrigado pela atenção. Mas, no antigo paradigma, que você olhava essas coisas de perda óssea só pelos conhecimentos da odontologia, o conhecimento da odontologia basicamente não resolvia os problemas de biologia molecular, não resolvia os problemas de manutenção funcional dessas células, porque essas células paravam de multiplicar, e isto começou a gerar um impacto, porque o que a odontologia tinha em mãos para tratar a perda óssea ou a periodontite crônica era simplesmente raspar, e com isso a paciente sempre perdia mais osso, e depois de alguns anos o profissional dizia assim, olha, eu não dei como mais raspar, agora tem muito pouco osso, você vai perder seus dentes. Bom, se eu perco os meus dentes, eu gostaria de saber do senhor se o senhor pode colocar implantes nos locais onde eu perdi os dentes. Não posso, porque como você teve perda óssea, nós perdemos a quantidade de osso vertical. Então, não tem osso vertical. Você tem 2 milímetros de osso, como é que eu vou colocar um implante em 13 milímetros de osso? Um implante com 13 milímetros de comprimento. Então, ficava uma coisa sempre sem pé nem cabeça. A paciente acabava colocando uma prótese móvel, que era a única coisa que ela não queria de forma alguma, e o dentista enfiava a boca dentro e dizia assim, é isso e não tem mais nada o que fazer. E aí, o amor próprio, a sensibilidade da paciente, do paciente, começavam a ser atingidos. E eu conheço pessoas com perda óssea que realmente teve problemas de depressão profunda por conta disso, porque não tinha mais jeito, segundo a odontologia tradicional. Essa é a razão pela qual nós começamos a entrar na biologia molecular. Eu fiz graduação de biologia molecular, citogenética e citogenômica. E aí mudou o enfoque. Com essa mudança de enfoque, eu queria dar uma informação a vocês importante. A perda óssea ou a periodontia crônica
ela gera problema de coração. Por quê? Porque veja que interessante, quando existe a perda óssea, aumenta o volume do capilar que leva sangue para a área. E o corpo é inteligente. Por que aumenta o volume de sangue? Porque ele quer mandar maior quantidade de plaquetas, de neutrófilos, de anticorpos, para fazer a fagocitose dessas bactérias acidogênicas que estão promovendo essa infecção. Então, a única maneira dele aumentar a quantidade de novas células nessa região, aonde tem a perda óssea, é exatamente aumentando a circulação de sangue. Então, no momento em que aumenta a circulação de sangue, vai haver o quê? Uma vasodilatação capilar. E nessa vasodilatação capilar, a parede fica mais permeável do capilar. E as células atravessam, os glóbulos brancos atravessam essa parede para fazer a fagocitose dessa bactéria acidogênica e conter o problema. Só que o inverso é verdadeiro. Essas bactérias saem das bolsas periodontais, onde a gengiva está descolada, e caminha para dentro do vaso. Quer dizer, como as células de dentro do vaso vão para aquela região, os neutrófilos, polimorfos nucleares e os eosinófilos, que vão combater essa infecção, automaticamente a bactéria vai para dentro do vaso. E quando essa bactéria vai para dentro do vaso, ela começa a circular no corpo e ela libera no sangue uma enzima. Esta enzima no sangue, que essa bactéria da perda óssea desenvolve dentro da circulação, ela é um coagulante muito grande e ela funciona como coagulante e começa você então ter o sangue mais grosso e você começa a formar placa de ateroma, começa a ter AVC, que pode ser AVC hemorrágico, pode ser o AVC transitório, que a placa entope e depois ela sai, e pode ser o AVC definitivo, que é a placa entope a artéria e não abre mais. Então você vai ter, além daquela situação onde ocorreu o AVC, um comprometimento neurológico muito grande, porque ou vai ficar com problemas de movimentação do braço, de perna, pode atingir a fala, pode atingir uma área do cérebro, e esse cérebro ele já funciona já de uma forma inadequada. Tudo isso está ocorrendo quando essa bactéria ela basicamente atinge o sangue. Para isto, eu indico uma coisa que é excelente, que é uma aspirina Prevent 100 miligramas. Essa aspirina Prevent, ela tem de 100 e 200 miligramas, mas eu aconselho 100 miligramas. Tomar uma aspirina Prevent todos os dias, porque ela tem um efeito oposto da enzima dessa bactéria. Ela vai deixar esse sangue mais líquido, mais fluido, e esse sangue mais fluido não vai formar placa de ateroma e a pessoa não vai ter AVC. Então é um anticoagulante, aspirina Prevent 100. Essa aspirina é tão interessante que você não precisa comprar, ir com receita na farmácia. É uma caixinha verde, você compra e começa a tomar aspirina. E isto vai evitar, absoluta certeza, grandes problemas para você. Muito bem. Como aconteceu esse entendimento sobre a perda óssea? Existem 3 hospitais em Nova York, que é o Hospital Adventista, o Memorial Hospital e o Hospital Santa Clara. E
o sistema de saúde americano começou a achar um problema, porque entrava muito paciente com acidente vascular cerebral, faziam o prontuário do paciente e no que tange aquela pergunta, tem alguém que teve AVC na família? A maioria desses pacientes não tinha nenhum agente genético que promovia aquele AVC. Então, o que ocorreu? 35% de acidente vascular cerebral nesses 3 hospitais em Nova York estava lá, causa inexistente. Mas como? Num país super desenvolvido como os Estados Unidos da América do Norte, em Manhattan, em Nova York, 3 hospitais têm pacientes entrando com AVC e 35% dos pacientes com AVC basicamente não tem causa conhecida. Começaram então a vasculhar esses problemas. E o que chegaram à conclusão? Chegaram à conclusão que a maior parte desses pacientes eram das Forças Armadas Americanas, que por alguma razão participaram da guerra no Vietnã, na Segunda Guerra Mundial, enfim, e que apresentavam mutilações de membro. E com mutilações de membro, eles não conseguiam escovar corretamente. E como não escovavam corretamente, havia o quê? A acomodação de biofilmes, de plaquetas, nessa região da gengiva, fazendo com que a bactéria acidogênica, então, viesse por baixo dessa gengiva, descolasse a gengiva e formasse bolsas periodontais. O paciente não sente dor quando tem uma bolsa, ela vai evoluindo, a bactéria acidogênica, ela entra dentro dessa bolsa e ela, por 3 razões, ela gosta muito da bolsa. Primeiro, imagina você, a minha gengiva, quando a bactéria acidogênica entra por dentro da bolsa, a própria gengiva protege a bactéria. Segundo, a temperatura da bolsa é de 37 graus, a temperatura ideal para a bactéria. E terceiro, que é o mais importante, essa bactéria ela precisa comer proteínas e precisa comer carboidratos todos os dias. O que ela vai fazer? Ela vai precisar sair da bolsa para procurar alimentos fora da bolsa, na boca? Não. Ali tem já alimentos em quantidade, porque quando você escova da gengiva para cima. A sua escovação você não consegue tirar o alimento. Então essas bactérias se alimentam desses resíduos, faz a digestão, absorve o que é importante para elas e elimina então uma enzima. Esta enzima é eliminada na boca e gera na paciente ou no paciente um pH salivar ácido. Quando não, parte dessa bactéria entra para dentro do vaso sanguíneo, como eu expliquei há pouco, e dentro do sangue, ela elimina essa enzima, que na boca dá acidez. E no sangue, o que essa enzima faz? É um coagulante poderoso e você começa então a fazer a formação de placa e aí entra um anticoagulante importante, que é o aspirina Prevent 100 mg. Então, constatou-se, através de um estudo longitudinal nos Estados Unidos, lá em Nova York, em Manhattan, durante 15 anos esse estudo, eu fiz parte de uma parte desse estudo, porque eu não fiquei 15 anos lá, eu fiquei 2 anos, entre 80 e 81 aproximadamente, faz muito tempo. Mas o fato é que hoje em um hospital, o paciente entra com AVC, acidente vascular cerebral, seja ele hemorrágico, seja ele transitório e seja ele definitivo. Tem um periodontista na equipe que vai fazer a medição de bolsas. Se na medição de bolsas
ele percebe que o paciente tem muitas bolsas e isso gerou uma perda óssea, ele está dentro de um grupo de risco para ter o AVC. Nesse caso, o hospital entende que não vai cuidar desse paciente como um cardiopata. Quer dizer, é um paciente que desenvolveu uma cardiopatia, mas a relação causa-efeito dessa cardiopatia é relacionada ao problema de perda de massa óssea. Então, hoje no Brasil, nós estamos procurando, tanto em vários hospitais, o Sírio-Libanês, o próprio Alberto Einstein e outros hospitais de primeira linha aqui em São Paulo, já estão recebendo essa orientação. E essa orientação, ela se torna muito importante. Muito bem. Agora veja, vamos perguntar uma coisa importante. Qual é o maior solvente que uma célula tem? Porque uma célula está aqui, a outra célula está aqui. Ela tem um solvente dentro dela. Esse solvente está dentro dela e na parte intercelular. Qual é esse solvente? Água. A água, ela tem 2 hidrogênios para 1 oxigênio. Agora eu quero fazer alguns questionamentos aqui e responder a alguns amigos. Judy Domingues, quanto fica um tratamento acontecer? Você é do núcleo do hidrogênio e esse elétron ele começa a ficar com energia e ele dá um salto quântico para cima. Porque a cada salto quântico ele vai orbitar em um nível diferente, mais distante do núcleo, que é composto por prótons e nêutrons. Então, na realidade, ele cria mais energia e ele se afasta do núcleo. Quando você para de fazer o laser, ele começa a perder energia. E quando ele perde energia, ele volta ao nível anterior. Quando ele volta novamente ao nível anterior, ele elimina uma partícula, que é a partícula fóton. O que ela faz? Ela ativa no citoplasma celular uma quantidade de energia que dá a essa célula que estava inerte e não conseguia fazer a reprodução celular. Com essa quantidade de energia, essa célula já não fica mais inerte, ela fica ativa. E essa ativação celular, eu consigo pegar uma célula que está inativa e fazer com que ela fique ativa, isto é, ela começa a fazer a mitose, a reprodução celular. E essa reprodução celular começa a repor novas células. E a reposição de novas células significa uma regeneração óssea. Então, o que é a reposição de novas células? A reposição de novas células significa regeneração óssea. Mais algumas perguntas. Fada Mansur, quais os sintomas e sinais de que a perda óssea está afetando o coração? Existem alguns sintomas. Você começa a sentir como se fosse um trepidar no coração. Você sente que dá uma fisgada e para, porque ali a possibilidade de se formar a placa de ateroma é muito grande. É muito grande. Então seria necessário então fazer um exame mais convencional para saber, através desse exame, se existe realmente a placa. Porque muitas vezes o paciente tem uma placa, um AVC parcial. Ele tem 30% de obstrução, 40%, 50%, 60%, 70%. Com 70%, 80% de obstrução, ele já começa a ter alguns problemas, inclusive respiratórios. Ele começa a sentir uma falta de ar, porque a oxigenação não é tão importante quanto aquela que deveria ser.
e a Maridalva Martins. Que tipo de doença do coração? Então, a doença no coração pode ser um AVC. E o AVC, após o AVC, uma parte da musculatura do coração não recebendo essa paralisação, você tem um déficit no bombeamento da sístole e diástole do coração. Quer dizer, o coração funcionando em 100%, ele está com a sístole e diástole correta. Quando esse coração teve um AVC ali e houve comprometimento da musculatura lisa da região anterior do coração, ele bombeia, mas não dá aquele bombeamento correto e começa a haver uma situação, uma cardiopatia que eu considero muito importante para que todos saibam disso. Muito bem. A água sendo solvente, ela pode ser uma água com pH ácido ou um pH alcalino. A célula que tem um pH no sangue e na água que compõe ácida, a célula que ela faz? Ela fecha, porque não é interessante para o metabolismo dela a acidez, por uma série de razões. Mas o fato é que quando a água existente nessas células ela é alcalina e o sangue é alcalino, a célula não se contrai, ela fica aberta. Então, toda a atividade molecular existente dela, o equilíbrio fisiológico, o equilíbrio funcional celular, fica perfeito. E a troca metabólicas entre as células são muito importantes. Essa é a razão pela qual, muitas vezes, nós temos uma baixa vascularização do tecido. E aí tem um coadjuvante importante. Imagine que um paciente desse, que tem uma perda óssea, ele apresenta uma diabetes, que seja uma diabetes tipo 2. A diabetes tipo 2 vai fazer com que a circulação de sangue nos tecidos é menor, porque vai ter menor penetração de insulina na célula. A insulina que entra na célula dá condições de você metabolizar todo o açúcar que você tem no sangue. Quando você tem uma diabetes tipo 2 e produz menos insulina, automaticamente esse açúcar não entra de modo interessante e suficiente nessas células. Ela entra pouco e você começa a ter então uma hiperglicemia, chega a 250, 300, 350, e que com 350 você já começa a ter algumas neuropatias decorrentes, problemas neurológicos decorrentes desse problema que você está tendo, que é a diabetes. No paciente normal, a velocidade de perda óssea é 1 milímetro por ano. 1 milímetro por ano. Isso já está comprovado por nós. E no paciente que é diabético, a velocidade da perda óssea fica entre 2,5 e 3 milímetros por ano. Isso quer dizer o quê? Que num paciente que tem diabetes tipo 2, a perda óssea ela evolui muito mais rápido. Por essa razão, que o paciente que tem diabetes tipo 2 e tem perda óssea, nós temos que ter uma atenção muito grande em cima desse paciente. Por quê? Porque a perda óssea é o quê? Uma infecção com presença de bactérias citogênicas. Então, quando você tem uma infecção crônica no indivíduo, o que ela vai fazer com o indivíduo de diabetes tipo 2? Vai aumentar a glicemia. Ele pode até tomar uma quantidade de insulina de rápida, ou uma insulina de lenta de manhã, pode tomar o glifage 850, que é muito usado para a diabetes, ele pode fazer o que for, e ele percebe que a diabetes não baixa, ela está muito resistente. Aí ele começa a fazer uma série de exames,
Então faz a glicemia glicada, que é um histórico de 6 meses. Você vai ver a glicemia glicada, você observa que ela está em 12, 13. Isto quer dizer, o seu antepassado nesses 6 meses, você apresenta uma diabetes altíssima, jogando problemas na parte neurológica e na parte de vasos, porque os vasos realmente vão começar a atrofiar com esse problema de hiperglicemia. Vocês observem, o assunto é muito interessante, eu fico muito feliz de estar com todos vocês aí me acompanhando, e o Hortolã, estou lendo aqui, a Stimac, o oficial Marco Antônio também entrou, e muito obrigado pela presença de vocês. Então, quando nós falamos em elétrons, nós falamos em física quântica. Então, quando nós falamos em salto quântico, nós estamos falando em física quântica. Isso quer dizer, nós começamos a analisar a perda óssea não só pela perda do osso em si, mas nós começamos a perceber os elétrons, os núcleos, prótons e nêutrons, e os elétrons, as combinações que eles estão fazendo, que vão gerar na física quântica esse problema dos elétrons. E os elétrons mal situados na sua atmosfera molecular começam a gerar acidez de pH, começa a gerar hiperglicemia, e tudo aquilo que você não deveria vai acontecer. Eu quero deixar aqui o meu abraço a todos vocês. Fiquei muito feliz de pela segunda vez fazer essa live.